Olá, meus caros. Quero conversar com vocês hoje sobre um tema bem interessante e que pode ser talvez do seu interesse entender mais como é que ele funciona, que é a questão daquela pessoa física que deseja investir em imóveis no exterior, deseja comprar um imóvel fora do Brasil e que quer entender que impacto tem o fato de eu comprar um imóvel fora do Brasil na minha declaração de imposto de renda à pessoa física aqui. É claro que eu estou imaginando uma situação na qual você vai comprar um imóvel no exterior como investimento, você vai continuar morando aqui no Brasil e, portanto, continuará apresentando as suas declarações de imposto de renda aqui no Brasil. O que a regra brasileira diz é, o indivíduo que vive no Brasil, que é domiciliado tributariamente aqui no Brasil, ele, ao entregar a declaração do imposto de renda à pessoa física dele, ele deve informar bens e rendimentos que ele possui no Brasil e também bens e rendimentos que ele possui em qualquer lugar do mundo. Então ele é obrigado a declarar esse investimento que ele está fazendo lá fora. Em geral, vou fazer assim um breve resumo dessa situação para você ter talvez um pequeno panorama inicial da situação. Em geral, o que acontece é assim, você pode, uma hipótese, comprar o imóvel diretamente em seu nome. Então você vai, escolhe um determinado país, escolhe um imóvel que você gostou naquele país e compra o imóvel diretamente em seu nome. Então você vai à vista ou em parcelas, tanto faz, mas você vai procurar teu banco aqui no Brasil, fazer uma ordem de pagamento internacional para o vendedor do imóvel lá e mandar o dinheiro pagando pela compra do imóvel e terá um documento de compra do imóvel. Nós vamos, na sua declaração de imposto de renda nesse momento, incluir este bem. Então nós vamos dizer, olha, o fulano tem também um imóvel que fica em tal país, pelo qual ele pagou tantos reais que na época, no dia do pagamento, equivaliam a X dólares. Se você for fazendo pagamentos mensais, nós vamos somando os reais e os dólares de cada uma das parcelas que você for pagando e vamos a cada ano aumentando o valor desse bem conforme o montante que você for investindo lá. Uma pergunta que talvez você esteja se fazendo aí, mas alguém me disse que não vale a pena investir no imóvel em nome de pessoa física e tal. É verdade, mas não sempre, mas é comum que os países, fora do Brasil, é claro, que os demais países tenham regras de tributação para a herança que sejam muito agressivas. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando uma pessoa vem a falecer, o imposto sobre a herança, para ele deixar aquele imóvel para os filhos, é de 40%, é um imposto muito alto. Então é quase metade do imóvel que se perde no processo de herança. Então, em alguns países, os Estados Unidos podem ser um bom exemplo para isso, é muito comum que eu não quero comprar um imóvel, eu não compro um imóvel diretamente no meu nome. O que eu faço? Eu constituo uma empresa lá nos Estados Unidos, vou pegar o exemplo dos Estados Unidos para explicar. Nos Estados Unidos é muito comum usar um tipo de empresa chamada de LLC, que é o equivalente à nossa limitada aqui, né? A LTDA, aqui é a LLC, é uma Liability Limited Company. E você constitui uma empresa desse tipo lá nos Estados Unidos e essa empresa compra o imóvel. Então como é que fica o fluxo do dinheiro no seu imposto de renda, pessoa física? Você não vai dizer que comprou um imóvel, você vai dizer, olha, eu investi numa empresa, eu comprei cotas de uma empresa chamada fulano de tal LLC, que fica nos Estados Unidos. E faz as remessas não para o vendedor do imóvel. É importante seguir esse caminho do dinheiro, viu? Você faz as remessas da sua conta pessoa física para a conta da empresa LLC. E a empresa LLC depois saca o dinheiro e paga o vendedor do imóvel. Então nós temos uma relação na qual você declara no Brasil que é dono de uma empresa LLC e a empresa LLC é dona do imóvel. Então na sua declaração de imposto de renda não vai diretamente o imóvel, vai o investimento que você fez nessa empresa intermediária. Perfeitamente lícito esse processo, viu? Perfeitamente legal esse processo. Além de a LLC proteger você da possibilidade de um imposto sobre a herança no dia em que você vier a faltar, a LLC também cria um outro cenário, eu ia dizer aqui um outro benefício, mas nem sempre, vamos pensar juntos aqui se é um benefício ou não é, mas ela cria um outro cenário no qual ela adia um pouquinho a tributação dos ganhos que esse imóvel vier a gerar, especialmente no que diz respeito a aluguéis. Então, imagine só, eu sou dono de uma empresa LLC, essa empresa LLC é dona de um imóvel. Imagine que eu queira um imóvel lá no exterior, né? Imagine que eu queira alugar este imóvel. Então, eu não uso o imóvel o tempo todo, investi e ele está alugado e todo mês alguém lá paga um aluguel. Este indivíduo que alugou o imóvel lá no exterior, ele não estará pagando um aluguel para mim. Ele estará pagando um aluguel para aquela empresa LLC. Então, vamos pegar um cenário aqui, só para dar alguns números para você me acompanhar. Investi 100 mil dólares, eu fiz um pagamento de uma vez só, tá bom? Mandei 100 mil dólares da minha conta para a conta da LLC, a LLC foi lá e comprou o imóvel por 100 mil dólares, pronto, está feito. Na minha declaração eu informo que tenho cotas de uma LLC no valor de 100 mil dólares e mais nada.
No mês a mês, o inquilino está pagando aluguel para a LLC. Então, no mês a mês, na minha declaração do imposto de renda, eu não tenho que fazer nada. Se ele pagar mês a mês diretamente para mim, eu tenho que pagar aqui no Brasil Carnê-Leão, mesmo que eu não traga o dinheiro para cá. Ah, ele paga o aluguel, mas eu tenho uma conta lá no exterior e o dinheiro cai naquela conta e eu nem mexo. Se é em nome de pessoa física, se o imóvel está em nome de pessoa física e ele pagou o aluguel numa conta de pessoa física, mesmo não trazendo o dinheiro, eu tenho que calcular o Carnê-Leão todo mês e pagar mensal, não é nem anual. Todo mês eu calculo o Carnê-Leão e pago o imposto devido. Agora, se está em nome da LLC, como a pessoa física que não usou o dinheiro, quem recebeu foi a LLC, eu não tenho imposto a pagar no Brasil nenhum. Eu vou pagar tributo no Brasil, vou chamar assim, vou resumir, o dia que eu acessar aquele dinheiro. Quando eu digo de acessar o dinheiro, você deve estar pensando o seguinte, então quer dizer que se eu tenho uma LLC, eu recebo os aluguéis e só vou pagar imposto o dia que eu trouxer o dinheiro para o Brasil? É verdade, o dia que você trouxer o dinheiro dos aluguéis para o Brasil, você vai pagar imposto, por isso que eu disse que só dia. Aí você vai pagar o imposto. Mas não apenas no dia que você trouxer o dinheiro para o Brasil, o dia que você acessar esse dinheiro, estou chamando assim. Por exemplo, você tem um filho que mora no exterior, você usa esse dinheiro para pagar a faculdade dele todo mês, você está acessando o dinheiro todo mês. Mesmo não trazendo o dinheiro para cá, você está sujeito a recolher o Carnê-Leão aqui. Você viajou com a sua família num determinado momento e usou o dinheiro dessa LLC para pagar as despesas que você teve lá no exterior, você acessou o dinheiro, tem que pagar Carnê-Leão aqui. Mas se o dinheiro ficar guardado na conta da LLC, você não mexer nele durante o tempo que ele ficar lá, você não vai pagar tributação ainda aqui no Brasil, fica adiado o momento da tributação. Juntei dinheiro suficiente durante um certo tempo e com esse fundo dos aluguéis que a LLC recebeu, eu decidi comprar um segundo imóvel, também não tem tributação nenhuma aqui no Brasil. É claro que na sua declaração de imposto de renda aqui, o que a gente tem que fazer é acompanhar dentro do patrimônio líquido dessa LLC, então essa empresa que você abriu precisa ter uma contabilidade, inclusive a gente aqui da Sevilha Contabilidade faz também contabilidade para empresas desse tipo de LLC, então você pode nos contratar se quiser para fazer a contabilidade dessa empresa, mas na contabilidade nós vamos demonstrando como o patrimônio líquido dela está crescendo. Isso impacta um pouco na sua declaração, não tributariamente, mas lá no histórico do bem a gente vai informar de uma maneira diferente para dar conhecimento do valor do patrimônio líquido. E uma obrigação adicional é, quando esse investimento que você tem no exterior passar de 100 mil, for igual ou maior do que 100 mil dólares, ou se for em outra moeda o equivalente a 100 mil dólares, além da declaração do imposto de renda anual, você também tem que apresentar uma outra declaração anual chamada de DCBE, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no exterior. Essa declaração complementar, ela não tem fins tributários, portanto você não vai pagar imposto nenhum por ela, é apenas estatístico, você entrega isso para o Banco Central. Nós aqui da Sevilha Contabilidade te ajudamos a construir toda essa estrutura, se você precisar, viu? Inclusive a cuidar do seu imposto de renda, do Carnê-Leão e do eventual entrega da DCBE se o seu patrimônio, se o seu investimento lá fora for maior do que 100 mil dólares. Então, quando precisar, durante a nossa conversa aqui, ficou aparecendo na tela nossos telefones e o nosso site, né? E e-mail também, você pode entrar em contato, a gente vai te ajudar com o maior prazer. Quero te convidar também para se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o que é o youtube.com/Sevilha Contabilidade. Assim você sempre vai ser informado sobre novos conteúdos que a gente gera aqui e vai poder estar atualizado nesse universo aí de contabilidade e tributos, tá bom? Muito obrigado.